Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está acompanhando esse vídeo aqui no canal Henrique Eck. Ótima semana, hoje dia 12 de janeiro de 2026, dia que pra mim começa de fato valer o ano de 2026, estou voltando a trabalhar, então por isso que esse vídeo está sendo gravado bem cedinho, são 7 da manhã. E a gente vai debater muito sobre a vitória do Corinthians ontem sobre a Ponte Preta. Mas antes, eu sei que você tá vendo esse vídeo por volta das 11h30, meio-dia, quando eu vou soltar ele no YouTube. Então eu já peço aqui a sua inscrição no canal Henrique Eck, o seu like, a sua participação, o seu comentário. E também que me siga lá nas minhas redes sociais, @IECHenrique, pra gente debater muito sobre futebol em todos os momentos, certo? Vidinho rápido hoje, análise do que eu vi ontem em Itaquera, uma estreia gigantesca do Corinthians, que dá de fato o que eu acabei de escrever no título e na thumb. Dá para o torcedor imaginar de fato coisas grandes para a temporada de 2026. Ontem eu narrei o jogo pela Rádio Coringão. Estive em loco lá na Neoquímica Arena e gostei muito do que vi. E falei após o término da partida, após o fim da partida, que o Corinthians ano passado vivia um momento político bem complexo, bem complicado, e mesmo assim o campo, né, os jogadores deram as suas respostas e conseguiu ser campeão paulista, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, mesmo num ambiente, numa crise política. Esse ano parece que as coisas já começaram um tanto quanto diferente para a equipe do Corinthians, né? Com a vinda do Marcelo Paz, pagamentos de dívidas que tinham sido contraídas em gestões anteriores e que agora estão sendo quitadas, estão sendo pagas, novas contratações chegando, né? A gente tem muito de debater aqui sobre o Gabriel Paulista, que a gente já até conversou, já falei sobre ele no vídeo passado. Tem a volta do Matheus Pereira por empréstimo do Fortaleza. Eu tenho um certo nariz torcido com ele na época da base do Corinthians, mas mudou de posição, hoje não é mais meia, é um volante. Está se destacando no Fortaleza, volta para o Corinthians por uma temporada. Querendo ou não, tendo contratação é uma boa notícia. Tem um lateral uruguaio também chegando, ou seja, a parte política, a parte de bastidor do Corinthians começa a dar sinais de melhora e o campo também crescendo. Ontem o Corinthians pega de fato uma Ponte Preta fragilizada, uma Ponte Preta que tem apenas 10 jogadores inscritos no Campeonato Paulista na sua lista A, o resto é tudo jogador de base, tudo jogador revelado que estava jogando a copinha pela Ponte Preta. Ela também está com transfer ban. A Ponte Preta acabou de subir da Série C para a Série B e não está conseguindo contratar jogadores, não está conseguindo inscrever novos jogadores justamente por esse transfer ban. É um início de temporada complicadíssimo para a Ponte Preta. Eu vejo ela com uma chance enorme de cair no Paulista, ainda mais com essa mudança de regulamento do Paulistão. Perdeu na estreia para o Corinthians e já tem jogos dificílimos na sequência. De fato, o Corinthians venceu um time fraco tecnicamente, mas a maneira que o Corinthians venceu, ela se mostra algo que o torcedor se ilude, né? E esperamos que essa ilusão se mantenha pelo menos uma boa parte da temporada, porque foram mais de 22 minutos, pelo menos no primeiro tempo, de um Corinthians propositivo, de um Corinthians não perde, pressiona, que há muito tempo eu, como jornalista e depois como corintiano, não via. Há muito tempo. Temporada passada, em muitos jogos teoricamente mais fáceis, o Corinthians não reagia da maneira que reagiu. E o que é mais fundamental, com o time um tanto quanto alternativo.
Ontem, apenas a zaga era a zaga titular. Jogou o Breno Bidon no meio campo, que eu acho que ele é titular hoje na equipe do Corinthians. E o Carrilho, que, né, oscila entre titularidade e reserva, mas é um jogador importantíssimo. Então você pode pegar aí o quê? 6 peças do time titular, 5 reservas, e desses 5, destaque pro André, que eu até comentei aqui no vídeo que eu fiz sobre o Maicon. Eu achava que o Maicon deveria sim sair do Corinthians, já tinha dado a cota dele, e o Maicon ficar no Corinthians, ele teria tirado espaço do garoto André, que é um garoto muito bom de bola. Eu sei que a gente tem que ter calma, eu sei que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, mas assim, se derem tempo pro André trabalhar e se souberem ter uma projeção de carreira pro garoto, tem tudo pra ser melhor que Paulinho e Elias. É o mesmo perfil, mas eu vejo ele com mais corpo e mais preparado, com menos idade. É engraçado a gente conseguir fazer essa leitura, né? Mas eu consigo enxergar o André desse jeito. Muito bom de bola, fez gol ontem, um gol tanto quanto um susto, foi o segundo do Corinthians. Como eu disse, o Corinthians nos primeiros 20 minutos era um ataque contra a defesa, 88% de posse de bola chegou a ter. Era 23 minutos, a Suelen Bonfim, a minha comentarista ontem lá em Itaquera, lá na Rádio Coringão, ela olhou e falou assim: Henrique, o Corinthians já trocou 300 passes, a Ponte Preta não conseguiu trocar 30 passes, a Ponte Preta não conseguiu trocar em 20 minutos de jogo. Isso é uma loucura, isso é uma coisa rara de se ver no futebol. Mas o Corinthians não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. O Vitinho ontem, participativo, mas mal, tecnicamente, principalmente nos momentos de finalização. O Guinegão numa raça absurda, e foi interessante ver o Guinegão de titular, embora o Corinthians agora tenha a volta do Pedro Raul, e o Pedro Raul está integrado ao elenco, vai ficar para essa temporada, uma temporada que ainda o Corinthians não sabe se vende ou não vende Yuri Alberto, recebeu propostas da Lazio, então a gente também tem que olhar com carinho para os outros centroavantes que o Corinthians tem neste ano de 2026. Como já destaquei, Bidon, uma qualidade técnica absurda. Carrilho começou bem, começou aberto na ponta direita, fazendo a dobradinha com o Mateuzinho, e no segundo tempo deu uma caída de rendimento legal e veio mais pro centro do gramado para ajudar na saída de bola. O Charles não comprometeu e também não foi mal, né? Achei um jogo ok, um jogo nota 6, dou um jogador nota 6, que é ele. Já comentei do André aqui, e o sistema defensivo do Corinthians muito seguro na defesa, de fato, pouco foi agredido e salvou lá na frente. Gustavo Henrique, ontem capitão, já tinha dado um passe de cabeça pro Bidu que estava impedido, e no segundo cruzamento do Vitinho, colocou nas redes, fez mais um gol, o primeiro gol do Corinthians no ano de 2026 do seu zagueirão. O André eu já comentei, e temos que falar de terceiro gol de André Ramalho. Cara, que pancada, que absurdo, e como é gostoso você ver um gol de um zagueiro que não seja de cabeça, né? Como é gostoso você ver um zagueiro que tá pisando próximo da área, cara. O Corinthians era 49 do segundo tempo e o Corinthians estava com o seu time inteiro à frente da linha do meio campo e com espaço e pressionando ainda. O alarme aqui me atrapalhou, mas voltando. Como é legal a gente ver o Corinthians com 49 do segundo tempo pressionando o seu adversário lá na frente. Um zagueiro na intermediária arriscando pro gol. Felicidade raríssima a pancada do André Ramalho. Raríssima felicidade. Mas mostra como o time tá competitivo e já começa a temporada com um sangue no olho. Claro que a grande maioria, como eu falei, os 5 jogadores reservas que começaram como titular na partida de ontem querem mostrar o seu papel, querem mostrar o seu serviço. É muito difícil você tirar a vaga de Garro, Memphis e Yuri, mas tem qualidade. É para mostrar que o Corinthians possui um elenco para a temporada, elenco que vai ser ainda melhor aprimorado com as contratações que estão chegando.
Mas, pô, é interessantíssimo você começar um ano em casa com mais de 37 mil pessoas no estádio. É um ano atípico, né? Que é um ano atípico esse ano, mas vai começar a se tornar normal a partir da próxima temporada, com estadual com menos jogos, com o brasileiro começando já no início do ano. Então é interessante você ver como o Corinthians se porta. Corinthians que agora enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino na quinta-feira, jogo fora de casa. Eu acho que ele vem com uma mescla novamente. Eu acho que ele vai dar mais espaço para garotos da base. O Jacaré entrou ontem, faltando apenas 5 minutos. Eu acho que ele vai dar uma mesclada novamente, porque no próximo fim de semana, no próximo domingo, já tem o primeiro clássico do ano, o clássico contra São Paulo em Itaquera, onde o Corinthians é amplo favorito, ainda mais que o São Paulo ontem também estreou com derrota fora de casa, um 3-0 sonoro contra o Mirassol. E o Corinthians metendo um 3-0 sonoro contra a Ponte Preta. Vamos ver como que vai ser a saudade de meio de semana, mas o Corinthians começa uma temporada muito bem, diferentemente da equipe do Morumbi. Eu falei que o videozinho era curto hoje, só para realmente destacar a vitória do Corinthians em Itaquera na tarde do último domingo. Mais uma vez peço a sua participação, o que você achou desse jogo, o que você espera para o Corinthians na temporada. Me siga nas redes sociais, como sempre. Eu só quero aqui terminar o vídeo de hoje falando para você também acompanhar a Rádio MC7, a rádio do Marcelinho Carioca. Voltamos nesse dia 12 de janeiro por aqui. Siga a gente lá também, siga o Marcelinho nas redes sociais. A gente tá fazendo um trabalho bem bacana lá, começando esse ano. E não vamos parar, né? Porque tem muito jogo, tem muita coisa para ficar falando a cada dia, né? Nesse início de temporada. Então, Rádio MC7, Rádio do Marcelinho Carioca, aqui no YouTube também, a partir do meio-dia. Eu, Marcelinho e Rogério Andrade vamos estar lá. Conto com a sua participação por ali também, e claro, a participação por aqui também. Beleza? Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau!